Sim, estamos ao vivo. Hoje, 7º dia. É isso aí. 7º dia de mãos levantadas. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Seguimos aí nesse nosso propósito, debaixo da graça, debaixo da bênção de Deus. Que o Senhor possa derramar aí do poder e da graça dele sobre você. Já tá entrando um povo aí, ó. Nilson, Renata, Lúcia, e vai subindo aí o povo. Isso aí, gente. Vamos chegando. E ó, aproveitando, vai mandando aí para pelo menos umas 10 pessoas aí esse linkzinho aí. Curta o canal, é sempre importante você curtir aí o nosso canal, acionar o sinozinho, porque quando você aciona o sino, você está ali sempre recebendo um alerta de quando a gente começa um novo videozinho, tá bom? Então que Deus abençoe aí você, vai convidando, vou dar mais um tempinho para você nesse nosso 7º dia de especial demais de Deus nesse nosso propósito de mãos levantadas. Tenho gostado de ouvir aí as pessoas, né, mandando, falando assim, olha, estou sendo abençoado, Deus tem feito grandes coisas. Eu falo assim, glória a Deus. A ideia é a gente ficar aqui um devocional, né? Ficar aqui meia horinha com vocês a cada dia durante esses 30 dias. Sempre lembrando que agosto tem 31 dias, mas a gente vai até o dia 30, debaixo da graça e da bênção de Deus. Vamos lá, o texto de hoje, 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tem algo que a gente tem que entender, né? Deus nunca nos ordena que façamos algo pelo qual ele não está disposto e habilitado a nos capacitar. Eu gosto muito desse texto e desse entendimento para a gente entender uma coisa. Tem uma versão da João Ferreira de Almeida, que eu li aqui uma versão diferente, que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas eu gosto dessa versão que eu li aqui para vocês, de que fala que o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Você sabe que toda vez que Deus nos chama, ele não está preocupado com aquilo que nós temos. Deus está preocupado com a disposição que podemos ter. Vou repetir. Deus não está preocupado com aquilo que você tem, conhecimentos, dinheiro, recursos. Para Deus não interessa. O que ele quer saber é se você tem disposição, você está disposto a fazer o que ele te pede. Aí é top. Eu fico vendo muitas pessoas que infelizmente servem a Deus porque foram criadas num evangelho, se é que eu posso chamar isso de evangelho, do medo. Se você não tiver Jesus, você vai para o inferno, vai queimar no lago de fogo e tal. E as pessoas servem a Deus não por amor, mas por medo da condenação. E antes que me perguntem, não, esse não é um bom motivo. Você servir a Deus por medo de uma condenação, isso não vai fazer com que você possa crescer nesse relacionamento com ele. Então é preciso entender a Deus e se relacionar com ele. E como que isso é feito? Claro, através da leitura bíblica e através também da oração. Mas algo que eu gosto muito é que quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona, né, tem uma palavra em latim que eu gosto muito que é vocare. Vocare é a mesma palavra que deu origem à nossa vocação, né, que significa aquilo que nós nascemos com e para. Né? Nascemos com e para fazer. Deus, quando nos chama, ele já coloca dentro de nós muitas coisas. E aquilo que ainda não temos, se você assim quiser, se você assim buscá-lo, ele vai acrescentando coisas a você. Um texto que eu gosto demais, eu vira e mexe, eu estou pregando sobre ele, falando sobre ele, que é um texto que me chama muita atenção, é de Lucas 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52, anote aí. Que fala que Jesus crescia em estatura
graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Por que isso me chama a atenção? Porque fala que Jesus crescia em níveis e dimensões. Vou repetir. Níveis e dimensões. Quando fala que ele crescia diante dos homens, fala de níveis, e diante de Deus de dimensões. E fala sobre estatura, graça e sabedoria. É muito interessante porque esse texto aponta para a gente que Jesus se desenvolveu. Jesus não nasceu pronto. Eu sei que você foi ensinado aí, às vezes na sua escola, né? Às vezes um líder religioso ensinou você que Jesus nasceu pronto, né? Igual o Buda. Chega lá e... né? Parecendo aquela posição na flor de lótus brotando assim. Não, Jesus não nasce pronto. Ele se desenvolve. Tanto é que Jesus se desenvolve que ele passou por todas as fases que todo ser humano passa. Ele nasceu como bebê, precisou crescer, se alimentar, amamentar, ser ensinado, tal, passou por todas as fases. Então Jesus não nasce pronto, ele se desenvolve. E à medida que ele desenvolve, ele vai ampliando, claro, aquilo que é o seu propósito, não ampliando o propósito, mas ampliando a atuação do seu propósito à medida que o tempo vai passando. Então é isso que você tem que entender. Primeiro que a gente não pode ter medo, né? Porque Deus nos ama, sabe? Eu já falei sobre isso em algumas outras lives. Deus é amor, mas também é justiça. Mas você não precisa temer a justiça de Deus se você anda certo. Eu acho muito engraçado quando você vê um motorista que ele está com o carro em dia. PVA pago, né? Carteira de motorista em dia. O carro tá todo alinhado, tudo certinho. Você acha que ele tem medo de pegar uma estrada? Tem nada. Tá com o documento em dia, tá com tudo certinho. Pega a estrada, meu irmão. Gasolina e vambora. Agora é um cara que tá sem carteira de motorista. Já viu? Às vezes o documento do carro tá tudo certinho, mas a carteira de motorista dele tá vencida. E ele precisa pegar uma estrada, porque ele trabalha, enfim, um monte de coisa. E ele tem por uma série de motivos pegar uma estrada. Como é que ele pega a estrada? Tenso, filho. Ele pensa, caramba, se tiver uma blitz, o negócio vai ser esquisito. O cara já sai ali tenso. Então, não tenha medo, ande certo. Porque se você andar certo, você não precisa ter medo da justiça de Deus. E entenda que Deus, tudo aquilo que Ele nos chama para fazer, Ele nos habilita para realizar. Vou repetir. Tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, Ele nos habilita para realizar. Ponto. É algo que a gente tem que compreender. Deus nunca vai pedir para você fazer alguma coisa que Ele não dê para você condições de realizar e fazer. Então, não tenha medo, sabe? Porque nós vamos sendo aperfeiçoados no amor. Eu gosto disso porque quando a gente para pensar na igreja não é um indivíduo. Por exemplo, eu odeio quando eu vejo pessoas, não, odiar é uma palavra muito forte, mas eu admito para você que eu fico consternado, é uma palavra mais branda, quando eu vejo um indivíduo falando assim, eu sou igreja. Rodrigo, tá errado, tá, ninguém é igreja sozinho. Eu não sou igreja, somos igreja. É um princípio que parece bobo, né? Mas que muitas vezes a gente se esquece. Ninguém é igreja sozinho, somos igreja. Eu sou igreja junto com os meus irmãos. Aquilo que meus irmãos precisam está em mim, e aquilo que eu tenho falta está nos meus irmãos. Então é isso que a gente tem que compreender, de que todos nós somos uma coletividade. Isso é aperfeiçoamento. Tem uma ilustração que eu acho muito legal, que fala sobre pedras polidas. As pedras não são polidas, se tornam polidas. Não sei se você já foi em cachoeira, né? Você vai vendo ali, geralmente, alguns metros depois de uma queda d'água, tem aquelas pedras mais redondinhas, lisinhas, né? Se você for ver aquelas pedras, elas se desprenderam de uma rocha maior, que provavelmente é onde que a queda d'água caía. E aí tinha outras pedras ali no leito do rio. E aí aquelas pedras vão batendo, vão batendo, vão batendo, vão batendo, né? E à medida que elas vão batendo, as pontas vão diminuindo, né? Vai
diminuindo até a pedra se tornar redondinha. Mas tudo isso por quê? Por causa do atrito. Por isso que é muito bom quando nós, como irmãos, estou falando aqui agora da questão de igreja, nós muitas vezes tenhamos desavenças. Isso é normal, gente. Se não tiver atrito, as pontas não vão conseguir se arredondar. Todo mundo tem ponta. Mas quando a gente vai se atritando, né, um batendo no outro, aí a gente se torna redondo, polido a partir disso. É claro que a gente não pode deixar com que isso possa nos impedir de falar com alguém. Mas você ter um pensamento divergente de alguém, isso é normal, tranquilo. E isso que nos faz ser igreja. É isso que nos torna sermos irmãos. É isso que faz com que a gente possa se tornar habilitado a cada dia em Deus para realizar alguma coisa. Então, aquilo que 1 João 4,18 fala, a gente tem que entender muito bem isso, né? De que a gente não pode ter medo. O medo é diferente de temor, tá, gente? Nunca confundam essas duas coisas. O medo paralisa, o temor aproxima. Vou repetir. O medo paralisa, você é interrompido por causa do medo. Agora o temor te aproxima, porque o temor é um respeito, é uma honraria. Então ele te aproxima. Então não há problema nenhum de você ter temor, né? Mas quando você tem medo, medo realmente te afasta. Primeiro ele te para, depois ele vai começando a te distanciar daquilo que você deveria se aproximar. Então, tome muito cuidado com isso, porque, como diz esse texto aqui, né, nós vemos que nós somos aperfeiçoados no amor. O que é ser aperfeiçoado? Significa que nós não nascemos prontos e, na medida do relacionamento, nós vamos melhorando. Isso é aperfeiçoar. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce 100%. Até Jesus, como nós acabamos de falar aqui em Lucas 2,52, ele teve que se desenvolver ao longo dos anos, ao longo do tempo. É algo que a gente tem que entender muito bem sobre isso. Algumas pessoas ficam com medo de serem usadas por Deus. Por quê? Primeiro porque elas acham que não têm capacidade. Entenda uma coisa de uma vez por todas. O mesmo Deus que te chamou, ele já colocou as habilidades dentro de você. Vou repetir. O mesmo Deus que te chamou para alguma coisa, seja o que for, o mesmo Deus que te chamou, ele já colocou dentro de você tudo o que você precisa. O problema é que nós muitas vezes não acessamos aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Isso não tem nada a ver com temperamento não, tá? Eu sei que muitas pessoas gostam hoje em dia, né? Agora é a moda coach, estudar aí temperamentos, né? E aqueles que gostam de estudar também a área de psicologia, psicanálise, fala também sobre a questão de comportamento. Não confunda comportamento, né, com temperamento. São coisas diferentes. Mas é interessante, muita gente tem falado sobre isso. E Deus nos usa independente do nosso tipo de comportamento e temperamento. Até porque, se o nosso temperamento estiver rendido ao senhorio de Cristo, o nosso comportamento é transformado. Pegou isso aí? Você pode ter qualquer tipo de temperamento. Você pode ter qualquer tipo. Desde o mais explosivo até o mais calmo. Você pode ter o temperamento que você quiser, filhão. Coloca ele aos pés da cruz. Submeta ele a Cristo e o seu comportamento vai ser alterado, totalmente transformado, totalmente. Se você é calmo demais, quando você precisar, você vai ser ativo. Se você é ativo demais, quando você precisar, você vai ser calmo, vai ser brando, porque está debaixo submetido quando nós entregamos aquilo que nós somos ao senhorio de Cristo. Algo que eu acho muito legal é que mesmo nessa questão de capacidade de transformação, algo que muitas vezes a gente se esquece é que existe a parte de Deus e existe a nossa parte. O nosso Deus é um Deus reativo. Preciso falar isso com você. Eu falo menos do que deveria sobre isso. É uma das coisas que eu preciso mudar. Eu preciso ensinar mais as pessoas que
que o nosso Deus é um Deus reativo. O nosso Deus não é um Deus passivo. Ou seja, o nosso Deus, ele muitas vezes vai tomar ações mediante a nossa posição. Estou falando ação, posição. Quando você decide algo, Deus faz algumas coisas. Ah, é sempre assim, Rodrigo? Na grande maioria das vezes. Por exemplo, Abraão. Lembre-se de Gênesis, capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você já parou para perguntar qual era a terra que Deus ia mostrar para Abraão? O cara estava em Ur dos Caldeus, aquela região onde hoje é a atual Oriente Médio, né? E de repente Deus falou assim, sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não falou que lugar é. Uma das coisas que eu quero perguntar para Abraão quando chegar lá no céu, eu falo, Abraão, como é que você sabia para onde você tinha que ir? Deus não falou. Deus só falou assim, sai daí, filho. Aonde você está, saia. Eu tenho uma tese, né? Eu tenho uma tese que provavelmente quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, ele foi para frente, né? Imagino, tinha aqui a tendinha dele aqui atrás, onde é que ele dormia. Então sai daí. Ele seguiu para frente, né? Acho que não foi nem para esquerda nem para direita, ele foi para frente. Mas Deus não mostrou. Olha o texto. Deus não fala, ó, vai agora, siga por o Oriente, siga agora por o Ocidente, siga por o Sudoeste. Não, ele só fala assim, sai. E é isso que você tem que entender. Quando Abraão saiu, Deus foi revelando para ele na medida que ele caminhava. Quando ele começou a caminhar, Deus falou assim, agora vai para cá, agora vai para lá, agora siga aqui, agora para aqui, agora faz isso, agora siga, agora continua, agora para, agora siga de novo. Então, na medida que Abraão saiu, ele deu o primeiro passo, Deus foi revelando para ele o que ele ia fazer no próximo. Então, nosso Deus é um Deus reativo. Eu poderia ficar aqui, né, a noite inteira falando sobre isso, como que Deus é um Deus reativo. Todo chamado de Deus depende de uma resposta. Deus te chama. Se você fala sim, aí ele te revela o que que é. Lembra de Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, que eu vou te usar para libertar meu povo. Senhor, eu sou gago. Então, Moisés, não se preocupa não, usa o seu irmão. Ah, Deus, mas quando eles vieram falar comigo, o que eu vou falar com eles? Ó, Moisés, mete a sua mão aí no sovaco aí, tira. Lepra, vai de novo, pum, pum, primeiro sinal. O que mais? Ah, mas Deus, como é que vai ser? O que você tem na mão aí, Moisés? Ah, eu tenho um cajado. Joga no chão, Moisés. Pum, virou serpente. Pega agora na ponta. Pum, pegou. Então Deus deu condições. Agora tudo dependia daquilo de Moisés. Falou assim, não, vambora. Toda justificativa que Moisés deu, toda justificativa que Moisés deu para Deus, Deus deu uma resposta para Moisés. Mas entenda uma coisa, Moisés nunca disse não. Ele deu justificativas, mas ele nunca disse, Deus, eu não vou. Então, como Moisés não disse, Deus, eu não vou, Deus deu justificativas e deu resposta a tudo aquilo que ele achava que era impedimento. E ele foi, e realizou. É isso que a gente tem que compreender. Sabe, o nosso Deus é um Deus reativo. Ele nos chama, mas se você disser não, não tem como ele te revelar o próximo passo. Você negou, você não quis ir. Caramba, não era sobre isso que eu queria falar, mas tô sentindo que é para alguém aqui esse negócio hoje, né? Ou para alguém que vai assistir esse vídeo depois. Lembra de Jonas, né? O profeta Jonas, um dos profetas menores, ele tinha que ir para Nínive e ele foi para um lugar chamado Tarsis. Só tem uma coisa, Nínive fica onde hoje é a atual Arábia Saudita. Então não tem mar ali na Arábia Saudita. Ele foi para uma cidade e pegou um barco numa cidade chamada Tarsis. Ele andou quilômetros e quilômetros de distância para tentar fugir daquilo que Deus o chamou para fazer. Preste atenção nesse negócio. Para você entender esse negócio que eu preciso falar com você, que nosso Deus é um Deus reativo. Ele foi, entrou no barco, entrou uma tempestade, e o pessoal, o que agora que está acontecendo? Falei assim, gente, fica tranquilo, sou eu. Eu devia fazer uma coisa que Deus mandou, não fiz, me joga aí fora, que vai dar tudo certo. E assim foi, né? Jogaram ele no mar, veio um grande peixe, pau! Não chama o grande peixe de baleia não, pelo amor de Deus, a Bíblia não chama ele de baleia, chama de grande peixe. Então, seja lá que bicho que for, é um grande peixe. E aí o bicho vai lá e plau! Engole o irmão Jonas.
Lá na barriga do grande peixe, Jonas fala, tá bom, Deus, você quer que eu vá para Nínive? Eu vou para Nínive. Agora olha que interessante. E se Jonas estivesse na barriga do grande peixe e não quisesse ir para Nínive? Vou te falar, ele ia morrer lá dentro. Ia morrer lá dentro. Deus colocou o profeta numa situação que ele tinha que falar sim, mas ele podia falar não. E morrer de uma forma trágica, que morrer dentro da barriga de um grande peixe deve ser esquisito demais. Mas entendeu? Aí quando ele falou, não, eu vou fazer o que o Senhor mandou, aí o peixe foi lá e blau, vomitou ele numa praia, ele teve que andar quilômetros para seguir para Nínive e fazer aquilo que Deus chamou. Então não se preocupe, não se preocupe, apenas diga sim para Deus. Diga sim para aquele que te chamou, diga sim para aquele que te vocacionou. O resto é com ele, gente. Ele te habilita, ele te capacita, sabe? Não tenha medo de realizar algumas coisas. Eu fico vendo gente, às vezes, coisas básicas. Não tô falando nem de igreja, vou abrir uma célula, vou cuidar de um ministério. Não, falando de coisas básicas, do dia a dia, da vida. Às vezes seu chefe chega pra você e fala assim, ô fulano, vou te dar uma promoção. Você fala, promoção? Não, chefe, tô aqui há 15 anos, não sei como é que eu vou lidar com uma promoção. Ô Pedro Bó, acorda pra vida. Deus está te dando oportunidades. Se ele não achasse que você devia ser promovido, não tinha falado contigo. Pelo amor de Deus. Se o cara não achasse que você deveria ser promovido, não falar para você que queria te promover. Pelo amor de Deus. Então, assim, acorda pra vida, sabe? E use das oportunidades que são dadas para você. Às vezes, gente que tá já há anos querendo abrir um negócio próprio. Não sei. Será que eu faço agora? E nem questão de dinheiro, não. Tem gente que tem capital para poder abrir um negócio, tem know-how para abrir um negócio, mas tá com medo, porque acha que não tem capacidade. Se você já tem a vontade, a capacidade já tá aí dentro, filhão. Só de você ter a vontade, sabe? Existem coisas que Deus quer colocar na nossa vida que nós temos que acessar o que Ele já colocou. E a gente não acessa. Desde sentimentos, ações, mas principalmente decisões. Show! Já tô terminando aqui com vocês, que como eu disse, eu gosto de ficar aqui no máximo meia hora. Se não me empolga aqui, a gente fica 1, 2 horas aqui. Não é essa a minha intenção. Hoje tá sendo, acho que é o segundo dia que eu tô fazendo à noite, né? Geralmente eu tava conseguindo fazer de manhã, mas tá intenso. Essa semana tá fogo. Por isso que eu não coloco horário. Eu entro aqui a hora que dê pra entrar, entra a galera e vamos aí. Mas eu tenho gostado. Eu tava vendo aí alguns relatórios ao vivo. A gente tá conseguindo aí atingir em torno de 30, 40 pessoas que passam, né, pela live. Quando eu anuncio uma live, eu consigo atingir aí 70, 80 pessoas, né? A minha live, acho que com mais gente, consegui bater, acho que 150 pessoas, quase 200 pessoas. Quer dizer, sem avisar, eu tô batendo pelo menos um quarto disso, né? E geralmente um pouco menos da metade do que quando eu anuncio. Então, tá bom. Vou seguindo aqui. Quem entrou, lembrando, né? Às vezes, Rodrigo, não consegui assistir, queria assistir tudo. Entra lá no nosso canal. É só você acessar aqui no Instagram, que você está me assistindo, você só clicar aí na minha bio e vai aparecer lá todas as minhas redes sociais. Entra lá no YouTube que você vai estar vendo, ou também no Telegram que a gente coloca lá também, você pode estar assistindo. A gente sempre termina aqui, a gente sobe para lá. Não estou deixando nenhuma live salva aqui no Instagram. Vou pensar se as próximas eu deixo, mas por enquanto estou gostando dessa dinâmica que a gente fez. Se você tem algum pedido de oração, gente, coloca aí, ó. Isso. Vou dar para você mais 2 minutinhos para que você possa colocar aí seu pedido de oração. Tem sempre aí muitos pedidos de oração nesses 7 dias. Hoje é o 7º dia que nós estamos aí nesse propósito de mãos levantadas. Então coloque aí seu pedido de oração. Quero orar por você nesse próximo 1 minuto, né? Já deu aqui. Dos 2 que eu falei já foi 1. Coloque aí seu pedido, quero orar por você, encerrando essa noite debaixo da graça e da bênção de Deus. Que Deus possa continuar aí fazendo grandes coisas na sua vida. Anderson Rios, casamento. Vamos orar em nome de Jesus. Célia Silva, isso mesmo? Célia Silva Ferreira, isso aí, decisão. Ih, rapaz,
Oração por decisão, aí é benção, hein? Decisão é cortar. Quando a gente decide, a gente corta. Eu vou fazer. Shake da Amada. Eita! Peço pela vida financeira do meu espaço. Pode deixar aí, ó. Shake da Amada. É isso aí, vamos orar por isso. Mais algum pedido, ó? Já deu aqui os 2 minutinhos. Deixa eu orar por vocês, que amanhã já tem reunião cedo. Ah lá. Ah, Madalena, muito bem. O shake da Madá é a Madalena. É isso aí. Mais alguém, gente? Mais algum pedido de oração? Já vamos orar aqui então, que já deu aqui meia hora, que a gente já tá aqui juntos. E eu não quero passar, que tá sendo boa essa dinâmica, né? De 30 minutos. Fica aquele gostinho de quero mais. E amanhã estamos juntos novamente, em algum horário. Entrarei aqui no meu Instagram, Rodrigo Matias 7, né, que você posta aí. Acho que a grande maioria aqui está seguindo a gente, né? Mas ontem, por exemplo, tem um monte de gente que não seguia e começou a seguir a partir da live. Muito legal. Então, se você ainda não nos segue, siga aqui, Rodrigo Matias 7. Durante esses 30 dias, né, nós vamos estar orando todos os dias. Em algum momento eu entro aqui ao vivo, depois subo para as minhas outras redes sociais, para que Deus possa continuar abençoando pessoas aí com a gravação dessa live. Bênção, vamos orar aqui então. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar cada uma dessas vidas nas tuas mãos. Eu oro por cada um, meu Pai, pedindo aqui por tomadas de decisão, pedindo para o seu espaço de trabalho, pedindo, meu Pai, por casamentos. Meu Pai, outros que às vezes pedem, meu Deus, por uma cura, por uma restauração, pela salvação de algum familiar, para que eles possam alcançar algum objetivo. Deus, toma cada vida nas tuas mãos. Eu oro agora por cada uma dessas vidas, para que o Senhor as alcance, aonde quer que elas estejam, que o teu poder, meu Pai, seja derramado sobre a vida delas. Coisas novas venham acontecer. Se elas precisam de respostas, eu oro para que o Senhor conceda as respostas, ainda que não venha da forma que eles querem, mas que o Senhor possa derramar respostas sobre a vida dessas pessoas. Meu Deus, estamos no dia 7 de agosto de 2023. Meu Pai, que nesses dias e nesse mês de agosto eu profetizo o mês agosto de Deus, um mês de bênção, um mês onde teus filhos e filhas irão alcançar novos níveis de relacionamento com o Senhor. E, meu Pai, terão e experimentarão coisas novas. Seguiremos aqui durante esses dias, sempre de mãos levantadas, orando e abençoando cada vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Sempre um privilégio. Se você ainda não segue, siga aqui, Rodrigo Matias 7. Se você ainda não segue a gente nas outras redes sociais, só entrar aí no linkzinho da nossa bio e seguir a gente nas outras redes sociais aí, que a gente coloca lá, principalmente no YouTube, no Telegram, o link aí da nossa live do dia. Deus abençoe, shalom, até amanhã.